temos que ler Apocalipse 13, não é mesmo? Vamos lá em Apocalipse 13, versículo 2, para que possamos entender. E deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, versículo 2. Veja bem. E deu-lhe o dragão, poder e seu trono e grande autoridade. Roma imperial, poder e Roma papal. Poder perseguidor e blasfemo. É um poder perseguidor e blasfemo, que blasfemaria. Vamos entender. Por quanto tempo, então, Roma teria poder para perseguir os remanescentes fiel? Quanto tempo seria? Apocalipse 13, versículos 5 e 7. E Apocalipse 12, versículo 6 nos diz: a autoridade para agir 42 meses, a mulher, porém, fugiu para o deserto por 1260 dias, de acordo com Apocalipse 13, versículos 5 e 7, e Apocalipse 12, versículo 6. Então, é só nós fazermos o cálculo. 42 meses vezes 30 é igual a 1260 anos. Além de perseguir, que faria então neste momento a besta, símbolo do anticristo? Além de perseguir, o que faria então a besta, que é um símbolo do anticristo? A Bíblia nos diz, quando estudamos, entendemos que a besta é um símbolo do anticristo. As Escrituras revelam. Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Uma boca que professaria, uma boca que diria, uma boca que falaria arrogância e blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 5 e versículo 6. Blasfêmia. O que vem a ser então blasfêmia? Atos, o livro de Atos, 8, versículo 20 a 23. E Marcos 2, versículo 7 diz: pretensão de perdoar pecados. Quem é que então pode perdoar pecados? A não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que te criou a mim, morreu por você e morreu por mim. Pretensão de perdoar pecados. Atos 8, versículo 20 a 23 e Marcos 2, versículo 7. Nomeou-se cabeça da igreja. Nomeou-se cabeça da igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Efésios 5, versículo 23 nos fala. Permite que se ajoelhe diante dele. Pessoas que permitem que ajoelhe diante dele. Atos 10, versículo 25 e 26. Apocalipse 19, versículo 10. E Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Permite que se ajoelhe diante dele. Interessante que quando João, na ilha de Patmos, recebeu a visão do Apocalipse, na ilha de Patmos, na atual Grécia, ali ele ficou por aproximadamente 14 meses. Por 2 vezes, João, as Escrituras nos fala, se ajoelhou diante do anjo, do santo anjo de Deus, para adorá-lo. E o anjo disse: não, João, não faça, sou conservo teu, adora somente a Deus. Mas existem pessoas na terra das quais ele sente desejos de ser adorado, pretensão de ser adorado. E quem que nós devemos adorar? A pessoas ou a Deus? Assim como nos diz os apóstolos em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Antes importa inclinar-se diante de Deus do que aos homens. Blasfêmia. Então o anticristo ele é igual que se opõe ao lugar de Cristo e também se opõe a Cristo. Então nós entendemos que anticristo ele é igual ao quê? Que se põe no lugar de Cristo. Anticristo, ele se põe, o anticristo ele se põe no lugar de Cristo e também se opõe a Cristo. Bom, o estudo segue. Que número calculado de um título atribuído a si pelo papado serve como outro elemento, só mais um elemento, outro elemento para identificar ou para que nós possamos identificar a besta. Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Ou o número de seu nome. O número da besta, pois, é o número de um homem. Ora, esse número, das quais nós estamos falando, é o 666. Apocalipse 13, versículo 17 e versículo 18. Quando também nós estudamos, quando o Papa tem aquela história grande na cabeça, Vicarius Filii. Então, Vicarius Filii, quando nós fazemos os cálculos ali daquelas letras em romano, nos dá a totalidade de 666. Mas não é só exatamente por isso também que nós tiramos a conclusão. Existe
outras formas também para que nós possamos chegar a esta conclusão. Mas Apocalipse 13 nos fala a ferida de morte. O que ocorreu então com um dos cabeças, o Monte do Vaticano? O que aconteceu com uma dessas cabeças? Apocalipse 13, versículo 3 e versículo 10. Viu uma de suas cabeças? A Bíblia nos fala, Apocalipse 13, 3, como ferida de morte. 1798, de 538, mais 1260 é igual a 1798. Berthier anulou o Código de Justiniano, desapropriou o papado de 5 estados que tinha na Itália e tirou-lhe o poder temporal. O Papa Pio VI foi preso. Neste momento, o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier na Revolução Francesa. Berthier era então general do imperador Napoleão Bonaparte, que viu João que aconteceria com a ferida mortal e que faria a humanidade. Neste momento nós vamos buscar na Bíblia, temos que buscar na Bíblia. Apocalipse 13, versículo 3, a segunda parte. Mas essa ferida mortal, a Bíblia nos fala, essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, versículo 3. Em 1929, Benito Mussolini assinou a célebre concordata com o papado. Em 1929, dando-lhes aos 44 hectares que hoje constitui o Estado do Vaticano. 44 hectares, que hoje é constituído o pequeno Estado do Vaticano, recuperando assim o poder temporal dos papas. Desde aquela época que se recuperou, a popularidade dos papas tem se aumentado.